Pode Café, o podcast do café. Oferecimento Syngenta e Sicoob Credileste. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do meu Pode Café. E hoje nós vamos falar do impacto, do preço do café, desse faturamento do café nesse ano agrícola, 2023-2024, na economia da região. E para isso nós temos aqui os nossos convidados, o Lúcio Mauro, diretor do Credileste Caratinga, Ladislau Cândido, Geraldo Regis, da Emater, e eu espero que vocês gostem, de estar participando dessa discussão. Se não estão inscritos no programa, inscrevam-se para receber as notificações, dê o seu like, dê as suas sugestões. Boa noite, Lúcio, boa noite, Ladislau, boa noite, Geraldo. Bem-vindos a mais esse episódio, em que hoje a gente vai tratar de um assunto que a princípio deixa todo mundo feliz, principalmente nós produtores de café. Nós que eu falo sou eu, Vocês não são produtores de café. Mas isso que a gente gostaria de estar explorando um pouco, Esse lado positivo para a economia regional, Como que o setor financeiro tá vendo, esse pico de preço de café, Como que a assistência técnica, a extensão rural está vendo, esse momento, o porquê, desses preços elevados, historicamente elevados, quando se pensa em termos de preço por dólar, A questão do consumidor, o que isso impacta para o consumidor, o que isso impacta na inflação, E inclusive na inflação regional. A questão de serviços, por exemplo, prestação de serviço. O cara produz café, ele está rico. Esse ano o café deu muito dinheiro para o produtor, então eu vou aumentar meu preço aqui de diária na fazenda, ou minha diária de pedreiro, ou meu custo de mecânico. Então eu acho que tudo isso faz parte desse impacto na nossa região aqui, em termos do preço do café. Vamos lá? Geraldo, o que você me diz sobre essa questão desse preço recorde histórico? O que você tem acompanhado, e vocês ficam à vontade aí também para estar complementando aí com o Geraldo, o porquê? Por que nós estamos vendo essa situação tão favorável para o produtor? Vamos lá, Mauro. Então, vamos lá. Primeiro é fator climático, fator climático e a demanda crescente, Um dos fatores que tem puxado o preço é o problema do Vietnã tem passado. O problema hoje se agravou muito mais do que se falava, hoje é muito mais intenso, E com isso a gente veio de uma safra boa, mas também nós, Brasil vai ter um problema de safra 24, 25, já estão falando em torno de 70% de quebra para o próximo ano. Puxa. A gente tem uma florada boa, zoava bem, mas não teve pegação nenhuma. Praticamente tem lugar que é zero de pegação, Algumas lavouras mais folhadas seguraram, outras estavam assim, Mas é complicado, Tá bem difícil falar quanto que realmente ficou de flor, virou chumbinho, Uhum. Então isso é climático, A questão da demanda, de consumo, A gente teve o crescimento da China, A China até 3 anos atrás era a 26ª em consumo, hoje é a 6ª. É o 6º país que mais importa café brasileiro, Então, assim, na China, a cada meia hora abre uma cafeteria, A questão das... E outra demanda também que tá sendo assim, positivo para a cafeicultura. Com essa questão mesmo de buscas, vamos falar assim, de energias, saudáveis, A cafeína entrou na onda, Tanto é que a gente está vendo o crescimento das academias, Então hoje é cafeína, as outras creatinas aí da vida, que tá tomando. Então a questão da cafeína é vamos falar assim, estimulante natural. Uhum. Então tá crescendo muito essa questão da extração aí de venda de produtos, criando outros produtos, Igual na China. A China tem a questão de consumo muito chá. O que o pessoal tem entrando? Não é um café tão bom, mas tem entrando com os cafés gelados, Tem muita mistura de café com leite, e usando esses produtos, extraídos, os cafés descafeinados, fazendo essas bebidas, Então
juntando tudo isso, mais a questão climática, né? Que nós estamos tendo, por isso estamos vendo isso. E quando você fala dessa questão climática, isso, você citou aí também o Vietnã, aqui no caso do Brasil, né, a gente, claro, acompanha diretamente, nesses últimos anos, muitas condições climáticas desfavoráveis, né, à produtividade, à qualidade também, e nas outras regiões produtoras do mundo, vamos pensar aí, Colômbia, América Central, Tanzânia, Quênia, Etiópia, na África, Indonésia, né, que são países com uma produção relativamente significativa, também está enfrentando os problemas climáticos, queda de produção. Alguns países sim, né? A Colômbia vem tendo problema de que é o terceiro produtor hoje do mundo, né? Está tendo alguns problemas de produção, qualidade, tanto é que em 2023, né? 2023 foi o país que mais importou café brasileiro, né? Importou, foi o sexto país, foi o quarto país que mais importou café brasileiro, provavelmente para fazer, né, cumprir os compromissos, né, deles lá, né? Mas em questão de mercado, o que manda é Brasil e Vietnã. Não tem o que supre o mundo, porque assim, o Brasil é o maior produtor e o segundo consumidor. O Vietnã é só produtor. O Vietnã não consome 10% do que produz. E hoje, pelo que a gente vê aí das notícias sobre a cafeicultura do Vietnã, ela já não representa quase nada, né? Depois da seca, tem substituído, né, para os outros cultivos. Eles têm hoje também e tem entrando outros produtos ganhando mais espaço. A questão tem um produto que chama martilho. Não conheço essa fruta, mas está crescendo muito essa produção, né? Que está bom, está bem remunerado. Pimenta do reino, né? Que também está bom, que se produz muito. Tem a história também de uma fruta fedorenta, que eu fico imaginando, deve cheirar genipapo, que diz que os chineses adoram. Então no Vietnã está sendo produzido. É o martilho. Então é essa fruta, daí, que tem esse consumo lá. E a gente, sim, né, falou assim, e a questão mesmo né, tem a questão do câmbio, né, que tá aí também favorável, né, puxando, né. Dólar hoje bateu, o que bateu hoje? Na que eu vi tava 6, fechou em 5,99. Na que eu vi tava 5,98 dólar, né, hoje. 6,2. Né, hoje eu tava olhando, é o recorde dos últimos, não olhei, mas era em termos de bolsa, né, tava dando 400 e poucos dólares, né. É o recorde dos últimos, talvez, 15 anos. Isso também faz esse preço do café aumentar, né? Sim. Agora, pelo que você falou aí, a demanda que está sendo criada nos últimos anos em relação à oferta e demanda, né? Nós estamos tendo mais demanda do que oferta. Provavelmente o mercado tende, mesmo se o dólar recuar, provavelmente, no meu entendimento, o mercado deve continuar favorável, né? Porque, assim, né, a formação de preço que é feita em Nova York, ele tem, assim, são vários fundamentos, né? A principal é clima, tem as especulações, mais um dela é preço de dólar, né? Dólar, produção e consumo. Né? E vão ajustando isso, né? A gente hoje é medido muito, por exemplo, estoque de passagem. O que a gente tem hoje de estoque? Né? Vamos falar assim, uma briga que a gente não sabe. Né? Isso não consegue. A gente sabe o que exporta. Mas o que tem de estoque de passagem, né? Até pouco tempo tinha produtor que tinha 3, 5 anos de safra guardada. A gente não sabe o que chega de safra remanescente e vai passando de um ano para o outro. A gente sabe o que exporta, né? O que exporta, mas o que está dentro do mercado é isso que está às vezes, vamos falar assim, dando rasteiro no produtor. Uhum. Né? A gente veio de uma safra pequena, você lembra? Safra pequena com preço baixo. Né? E agora entramos com a safra alta e os preços subiram. Agora me pergunta, o que você acha? Eu falei, eu não sei, pode ser que o ano que vem entra com a safra baixa e o preço caindo. Que aí são os outros fatores especulativos, né? De bolsa, de commodities. E nessa questão, vamos pensar também assim numa outra questão do impacto, dólar alto. Né? Dólar alto, é provável que haja vamos dizer, uma readequação nessas questões de juros, taxa Selic e não sei mais o que, e coisa e tal, o que vocês estão prevendo ou pelo menos sabendo o sistema financeiro? Qual que é a tendência? Porque isso vai gerar inflação. A primeira coisa que para se segurar a inflação é exatamente aumentando juros, né? Então, qual que é a percepção de vocês?
Lúcio. Mauro, boa noite. Geraldo, Ladislau, boa noite ao público. Olha, essa expectativa, né, de traçar o cenário, né, para os juros futuros, hoje a gente percebe muita dúvida, muita insegurança, muita incerteza, né, nesse cenário. O mercado financeiro, a gente pensa que ele tem uma bola de cristal, né? Ele não consegue avançar, ele não consegue assim, entrar naquele melhor ciclo dele se ele não vê adiante, né, o que vai acontecer. E a minha percepção hoje é que essa bola ela está meio confusa ainda, meio embaçada. nebulosa, o que trava muito é a questão dos investimentos, né? Principalmente quando se olha mais para o futuro, né? Então hoje eu penso que assim a gente vê as coisas mais retraídas mesmo e o cenário para investimento ele está mais no curto prazo mesmo e mais pé no chão. Dado a questão das dúvidas que estão inseridas aí. O que eu posso traçar, o que eu posso projetar para um período mais longo, né? Isso gera incerteza. Né, hoje está vendo a notícia que o governo ele vai soltar um pacote de redução de medidas, estava entre hoje e amanhã, né? Sim. E uma das questões é a discussão mesmo sobre o dólar, né? O que o governo vai fazer para conter esse aumento aí do dólar, né? E isso assim, a gente... por mais que ele interfira, o mercado vai se ajustar. Porque, você tá falando assim, o café vamos falar assim, não é uma produto de cesta básica, né? Uhum. Então, assim, às vezes, assim, ele não vai acompanhar, ele não vai, assim, o consumidor subir demais, o consumidor ele vai substituir por outra coisa. A gente estava até... conversando exatamente disso, né? Eu me lembro uns anos atrás, eu nem produzia café não, eu morava em Belo Horizonte, e o café teve uma alta, eu não sei localizar isso mais no tempo, uma alta muito significativa na gôndola do supermercado, eu não sei se para o produtor subiu demais, não me lembro mais qual foi o fator. E o que aconteceu, na época eu morava em Belo Horizonte, o que aconteceu é que as pessoas pararam de comprar o café. Né? O café passou a ser aquela coisa assim, uma xicrinha de manhã e uma xicrinha à noite. Né? E o resto do dia era chá. Né? Aí o chá, inclusive, começou também a ficar muito caro, porque a gente produz pouco chá, a gente não tem o consumo. Né? Então a gente, nesse momento, o que se observa é que esse preço de café, também para o consumidor, ele gera uma inflação. Né? Hoje eu não sei, eu produzo, eu tomo o meu café, eu não sei quanto que está o quilo de um café mediano na gôndola do supermercado. Né? Tem muito tempo que eu não compro, que eu não vejo. Mas eu acredito que isso gera uma inflação no café. Bom, se gera uma inflação no café, mexe no bolso da família. Como é que você vê isso, Ladislau? Então, vamos lá. Falando essa questão aí de inflação, né, a gente até antes aqui da gente entrar ao vivo, né? Boa noite a todos primeiro, boa noite, Geraldo. Mauro, Lúcio. A gente estava até conversando um pouquinho aqui sobre essa questão da inflação e aí chegamos até a falar, né, da questão do lado do consumidor e do lado do produtor. Essa semana os mercados estão assim alvoroçados, né, a nível mundial. Começou lá com a vitória do Trump, né, nos Estados Unidos, que empurrou o dólar para cima. Porque é uma agenda um pouco fechada lá para o país, liberal lá dentro do país, mas que ele basicamente quer fechar o país. E com isso acaba interferindo em todo o mercado a nível mundial, a nível global. Nós tivemos outra situação protecionista lá do Carrefour, né? A nível de França, né? Que assim, deu a declaração que é proteger o mercado da carne lá na França. Sim. E com isso, acaba levando outros países a pensar em protecionismo também, né? Proteger os mercados deles ali de interferências externas. É o que os Estados Unidos estão querendo fazer, é o que a França está fazendo. E assim, o Brasil acabou que alguns frigoríficos ficaram chateados, né? Isso acaba influenciando também no café, que o café é uma commodity, assim como a carne também é uma commodity.
E nós já temos alguns mercados específicos lá fora que não diretamente a França, né? A França nem é o maior comprador de café nosso, né, Geraldo? Então, assim, como o Geraldo falou, esse dólar e a 6,2 já está aí ajudando a levantar o preço do café, jogar o preço do café para cima. Eu vejo também essa questão aí, toda essa agenda dentro do mundo aí, que está corroborando aí para o preço do café também subir bastante. Né? E isso acaba interferindo lá dentro do nosso supermercado. Às vezes o consumidor fala, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Tudo tem a ver, gente. Né? A gente está falando de um mundo extremamente globalizado hoje, que cada um pensa na sua fatia. Então o que acontece lá nos Estados Unidos, o que acontece na Europa, o que acontece lá na Ásia, interfere muito aqui para nós. Né? Então, assim, os economistas já estão projetando, se o governo não conseguir interferir, uma Selic de 14%. Até janeiro. Né? Hoje está aí 11,75, né, Lúcio? Sim. 11,75. Imagina a Selic de 14%. Você vê que a taxa básica de juros dos Estados Unidos lá é 2%. Né? Para nós, 14%. Então, assim, a gente tem que lutar muito para não acabar virando talvez uma Argentina, né? Com uma taxa básica de juros aí de quase 1.000%. Isso é uma coisa que pode impactar extremamente, assim, dentro do nosso mercado, para onde que isso pode levar a gente? Né? Então, tudo isso acaba interferindo nos preços de uma forma geral, não só do café, né, como a gente está falando especificamente de café, mas é um produto que acaba abrindo uma discussão mais a nível global para nós aqui no Brasil. É da nossa região, é exportado e traz para nós essas reflexões aí, né, para onde vamos caminhar aí com a nossa economia, com a nossa inflação. E eu observo também que existe uma inflação local pós-colheita, no momento em que o café está num preço grande, principalmente da parte dos prestadores de serviço. Né? Então, olha, terminei minha colheita, café a R$2.000, né? Vamos dizer, o preço médio de venda aí nessa colheita foi quanto, Geraldo? De venda do R$1.200, R$1.300. E aí, ó, R$1.200, R$1.300. Então, para o prestador de serviço, que vai prestar serviço nas propriedades, ou mesmo, né, no comércio, né, das cidades aqui de Caratinga, das cidades de entorno, a gente já observa, por exemplo, que o mecânico vai te cobrar mais caro. O pedreiro vai te cobrar mais caro, porque ele acha que você está com dinheiro. Você vendeu o café num preço médio de R$1.300, então você fez dinheiro. Se você fez dinheiro, deixa eu pegar um pouco mais esse dinheiro. A gente já está vivendo isso, né? Isso no dia a dia da gente. Então existe essa inflação também diretamente para o produtor, né? E pelo que vocês falaram, eu pergunto, é um momento de cautela? É um momento de cautela do ponto de vista, quando se pensa, por exemplo, no financiamento da próxima safra? É um momento de cautela na hora que eu penso aí nessa inflação, nesse aumento de juros, né? Como é que vai ficar o nosso plano safra, né? Para quem não contratou ainda nenhum tipo de empréstimo, ou de custeio, ou de investimento, né? Então, é um momento de cautela? O produtor deve ter essa cautela? Mauro, eu penso o seguinte, nós, né, que atuamos, né, na sociedade cooperativa de crédito, a gente está diretamente ligado ao desenvolvimento local, né? E a principal atividade é a intermediação financeira, né? É fato que o momento atual, né, com essa alta de preço, a comercialização do café está diretamente ligada, né, a todo o ciclo produtivo de vários setores. Então, como o Geraldo falou, né, o prestador de serviço, o pedreiro, o mecânico, até o dentista, né, o supermercado, o consumo aumenta, né, porque o dinheiro ele gira mais. Eu acho que é um momento de cautela no sentido de que esse dinheiro circulando, isso é um papel da cooperativa de crédito e também do Sicoob Credileste, proporcionar para que esse dinheiro, essa riqueza, ela fique retida no município, né? Então, ele gira, né, no comércio local,
A esposa do produtor vai no salão de beleza, né, vai no dentista, o produtor compra equipamento novo, compra um veículo. Então, nós estamos lá para viabilizar essa intermediação também e dar a melhor orientação, né? Agora, com relação à sua pergunta, né? É um momento de cautela? Eu penso que sim, porque tem todo esse cenário futuro que a gente precisa enxergar e que tem algumas questões que ainda a gente não consegue projetar para poder fazer o nosso planejamento de futuro. Então, assim, eu penso que é um momento, sim, para que tenhamos cautela nesse momento, até que as coisas, que a gente possa, assim, ser orientado, né, por indicadores, né, de cenário, para que a gente possa ser orientado para traçar alguma coisa, um planejamento mais longínquo. Eu também, né, cautela, né, e cautela, né, uma de cautela, também uma posição de repensar, né, pensar algumas coisas, e a questão também de que tá um cenário para produzir café é um cenário positivo, né, assim, que é que a questão da cultura tá muito, assim, valorizada, né, a gente viu que café é uma commodity, né, que você vende, né, só que a questão, assim, a gente tá falando, uma coisa, hoje o mercado tá R$2.000, né. E ao mesmo tempo que eu falo que tem que fazer reflexão, é ver pro produtor o que ele realmente, qual foi o preço médio de venda dele. Porque eu sempre falo, existe dois preços. O preço médio de venda do mercado, que é o mercado, né, que se apropria, e do produtor. Uhum. Porque a gente sempre, né, tá orientando hoje, né, tá falando do futuro, o que é para frente. Tá muito incerto. Né? A gente achava que 1.100 era bom, 1.200 estava ótimo. Chegou, agora nós queremos 1.300. Hoje está 2.000, né? Uhum. Você vê que é muita diferença, né? De 300 para 2.000. Sim, ué. É muito dinheiro. Multiplica isso por 100 sacas, né? A gente vê o que significa. Então, assim, eu acho que é o momento do produtor olhar para ele, olha, qual que foi meu... E a gente está vendo essa questão mesmo do mundo, né? Daqui para frente vai ser cada vez mais essa incerteza, né? Tá variando, a gente está vendo que está tendo muito essas oscilações. Ele mudar a estratégia de venda, né? A gente está tendo produto que vende tudo de uma vez. E hoje não é a melhor estratégia, né? Antigamente, antes a gente tinha uma ferramenta que era... Me perguntaram outro dia, né? De venda futura, né? O café estava já estava 1.400 e já tinha uma oferta de R$1.800. Me perguntaram, e aí, é bom? Eu falei, não sei ainda, porque... Não tá, no mercado. Aí hoje o café já tem futuro já de 2.400. E aí? Uhum. Tá, acho que para mim, assim, se você olhar o custo do produtor... Uma média de 1.800 é uma excelente venda. Mas eu pergunto para ele, você vai ter café? A pergunta é olhar para a lavoura dele, você vai ter café para você colher, para você entregar? Ou você vai só, né? Então, assim... Passar aperto. Então, assim, é o momento mesmo, né, de cautela, ir olhar as lavouras, fazer escalonamento. Eu acho que tem produtores ainda que tem café, né? Às vezes tem 10%, 15% aí também de guardado aí sobre alguma coisa. Né? Acho que esse preço que tá é um preço bom, né? Eu acho que também deve, né, conversa também com o pessoal, né, principalmente com os gerentes, né, o pessoal da Credilest, olhar, conversar, essa questão também de vender e fazer talvez, né, estudar um investimento, fazer uma aplicação e também não ficar especulando com café, né? Se for especular, especula com pouca coisa, né? Porque já tem gente que já falando que já fui falar hoje, né, de 3.000 vai 4.000, porque a Cacau bateu isso, né? Mas isso aí é a bola de cristal, né? Que tá embaçada lá para vocês e que pra gente ela é muito mais do que embaçada, né? Enquanto produtor, sei lá se café vai para 3, para 4, ninguém pode afirmar isso. Nem pode afirmar também que vai cair de preço. Nós estamos numa situação que é impossível você dizer, acho que a tendência é essa. Claro, você tem uma série de fatores que a gente já discutiu antes, né? Favoráveis pelo menos a uma manutenção desse preço que está hoje. Agora dizer que vai subir, vai descer, né? E se estourar uma guerra? Né? É mais ou menos isso. Você acha também que a gente está no momento de cautela, Ladislau? Deveríamos ter a cautela? Com certeza. Não, só complementar, e a questão do produto tem que olhar também, né? Dólar alto significa também que nós vamos comprar insumo mais caro. Claro. Né? O Geraldo, complementando, o que a gente tem que acreditar é na capacidade, né,
produtiva, né, a capacidade de trabalho do produtor, do brasileiro em geral. O brasileiro ele é resiliente, ele é resistente, né? Ele passa por crises quando é necessário passar e ele resiste e ele vence, né? Mas nesse momento a gente fala de cautela, por quê? Porque a gente não gosta de ver, né, ninguém, igual você falou, passando dificuldade, passando aperto, porque ele passou, né, ele fez ele foi numa direção não planejada, né? Ele não fez um planejamento adequado e lá na frente vai sofrer as consequências, né? Então esse momento é muito importante porque o trabalho ele existe, a capacidade produtiva ele existe, mas o cenário às vezes ele não é favorável. Então essa atenção, esse cuidado que a gente orienta que se tenha, né? Então, essa questão que vocês estão falando aí a respeito aí de ter cautela, o que acontece? O café é uma commodity negociada em bolsa e não deixa de ser uma renda variável. Então, quando você lida com renda variável, você tem que ter muito paciência. Quem não tem paciência, o dinheiro dele troca de mão, sai da mão dele e vai para a mão do paciente, né? Basicamente é isso que acontece no mercado financeiro de renda variável. E assim, o produtor não adianta ficar especulando o preço. Então assim, tá legal, tá bom, dá para pagar as contas, vai só 20. É assim que a gente faz no mercado de ações também. Então assim, eu lembro que em 2020, por exemplo, a gente tinha uma determinada empresa que as ações dela estavam valendo R$20. As pessoas foram lá e compraram em 2020. Assim que passou a pandemia, a ação dessa empresa caiu para 80 centavos. Hoje a ação dessa empresa já voltou para a casa dos R$12. Né? Vou falar que é o Magazine Luiza. Então, quem comprou a 20 tomou um prejuizão. Aí, quando caiu 80 e vendeu em 80, perdeu o dinheiro todo. E quem comprou em 80 centavos e vendeu a 12 agora, dependendo do valor, ficou milionário. Né? Então, aconteceu essa oscilação em 2020 agora e subiu de novo. Olha para você ver. E o café, ele não sai muito dessa realidade. Né? Nós tivemos café em 2020, aí, 2021, R$800, produtor vendendo aí a saca. Hoje o café aí vendendo a R$2,100. E teve produtor que segurou o café esperando, quando bateu 1.500, esperando que ia vender por 1.500 e voltou lá atrás em R$1.000. Né? Então, assim, é paciência. E ontem eu vi uma notícia no jornal o Globo também que me levou lá no período de colonização brasileira. Pode ser que a gente viva talvez uma outra colonização com a alta do dólar. Por que eu falo isso? Pelo que a reportagem falou, nunca se teve tanto estrangeiro procurando terra no Brasil para comprar. Com dólar a R$6, desvalorizou a nossa moeda e a deles está supervalorizada. Vem cá e compra baratinho. E o Brasil é um país de terras extremamente raras. Né? Por quê? O Geraldo falou no início aqui da questão climática. Nós somos um país produtor de água. Nós somos um dos países mais ricos de produção de água do planeta. E vocês ainda têm alguma dúvida que a água pode levar até a guerras no futuro? A falta dela? Então, assim, tem países aí que estão sofrendo demais, não tem água produzindo. Não adianta você ter uma terra se você não tem água. E, além disso, o nosso clima é extremamente favorável. Então, os estrangeiros estão procurando o Brasil para comprar terras em dólar. Agora eu te pergunto, o que vale mais, né? O dinheiro ou uma terra que tem um valor imensurável que talvez daqui a 10 anos vai estar valendo aí 10 vezes mais do que vale hoje? Talvez não, com certeza vai estar. Então, assim, é uma situação a se pensar, inclusive trazer para a questão da paciência mesmo. Mesmo que esteja supervalorizado, será que é o momento realmente de eu vender talvez minha terra produtora de café? Né? Traz a gente realmente para esses pensamentos. Né? Então, assim, eu vi essa reportagem, fiquei pensando nisso. Que muita gente ela se deixa levar. Pô, quer me pagar muito alto pela minha terra. Deixa eu vender logo. Mas pode ser que ano que vem você não vai comprar sua terra mais por esse preço. Não compro. Não vai. É sabido. Esquece. Acho que historicamente as pessoas deveriam ter esse conhecimento, né? É o que acontece no mercado imobiliário. Que eu falo de moradia, né? Muita gente dá aquele boom e vende e depois não consegue pagar um aluguel, né? Isso aí está acontecendo no mundo inteiro. O mesmo vale para a terra. Né? Aí, Ladislau, a gente tem que voltar, né, naquela pauta. A gente acredita, a gente precisa acreditar na capacidade produtiva, né, do brasileiro em si. Sim. Na resiliência, na resistência.
porque esse país, o que ele produz de riqueza é uma coisa imensurável, né? E essa pessoa, né, que tem essa riqueza na mão dela, essa terra com essa qualidade, nesse clima maravilhoso, nesse ambiente maravilhoso, né? E que produz, né, e que gera riqueza e que faz com que o dinheiro circule, isso é uma coisa que a gente tem que considerar, né? E que nos motiva a continuar a seguir, né, Mauro? Né? Vão continuar, vão esperar uma florada melhor, vão esperar uma safra melhor, né? Vocês acreditam que tem vamos dizer, um teto limite para o preço da saca de café? Hoje nós estamos falando de 2.100, né? Vamos considerar que é uma commodity, considerando que o dólar é R$6, né? E se pensando na capacidade, na capacidade não, vamos dizer, na condição de venda do café para o consumo. Existiria um teto admissível? Assim, eu acredito que sim, né? Porque nós estamos falando do seguinte, uma redução de safra no Brasil, Vietnã está zerando praticamente a safra dele do ano que vem, que são os maiores produtores. Se já existe uma demanda, se já tem estoque baixo, ou seja, o ano que vem, do ponto de vista do consumidor, vai ser um desastre. Não vai ter café para ele beber. Para nós, produtor, nós não temos café para produzir. E aí, como é que fica esse preço? Vamos lá, vamos fazer uma provocação. Vamos fazer a brincadeira da bolinha de cristal, tentar desembaçar ela aqui um bocadinho, né, Lúcio? Vamos fazer a provocação, né? Eu acho que se a gente mudar, e está mudando, o Brasil está mudando muito, por isso está crescendo muito a questão de consumo dos cafés, vamos falar assim, os cafés especiais, os cafés diferenciados. Você sabe qual que é o maior bebedor de café que tem, né? Que existe, né? Hoje aqui no Brasil, você fala. Qual que é, né? É a pia da a cozinha, pilha, né? Geralmente aí 50% do café que faz, aí vamos que faz garrafa e vai embora. Faz uma garrafa de manhã, metade, 3 horas depois vai para a pilha. Então, você pode ver que o que está mudando é o padrão, assim, se mudar o consumo, claro, se subir o preço, só vai tomar café, mas tomar mais reduzido, né? E a gente tá vendo que o Brasil é o segundo consumidor, mas consome só, vamos falar assim, é o tipo 7. É um café com 300 e vai lá que será defeito. O padrão de exportação, no máximo que ele vai, 80 defeito. Né? Então, assim, saiu de 300 para 80, tem muita diferença. Então sobra muita... Assim, tem um gap muito grande ainda, uma distância muito grande para mexer no padrão de consumo. Então, assim, qual o teto? Você vê que o cacau também bateu aí, né? Se a gente pegar o cacau, apesar que consome menos, né? O cacau bateu aos R$4.000 a saca. Né? E que já era previsto. Há 2 anos atrás a gente já ouvia essa conversa de que o cacau ia virar um artigo de luxo, literalmente. E o café também é um artigo, assim, pensar bem, um artigo de luxo, né? Vamos falar assim, né? O que a gente sabe do Brasil é barato, porque a gente sabe que mistura, né, muito, né? A gente viu, né, até algumas marcas aí sendo retiradas do supermercado em próprio consumo, né? A gente até brinca, ó, se o produtor parar de vender palha, né? Palha, vender aí o ardido, o preto, que é defeito, só isso aí já abria mais uns 10 milhões de sacas ainda do Brasil, né? De consumo. Né? Então, assim, tem isso para explorar ainda, né? O consumo, eu acho que se mudar a forma de fazer uma garrafa, vai fazer menos. Né? Eu acho que o brasileiro tem que aprender, assim, cada vez mais consumir café em grão. Né? Porque ele vai gastar menos café, né? Vai tomar um café melhor e vai ter uma qualidade. Então, eu pensei dessa forma, né? Teto é o mercado. Né, o mercado que... Tanto é que a indústria ainda não repassou ainda esse aumento que teve. Eles estão falando que estão segurando, né? Aí talvez mais 2 meses nesses preços. Não repassaram ainda para o consumidor. Porque eles têm um pulmão também, né? Tem um estoque. Lógico. É o estoque que a gente fala, estoque de passagem, a compra antiga, né? Tá aí, não soltou esse preço no mercado. Então, assim, o consumidor, ele manda muito também, né? Vamos falar assim, nessa questão, né? De gôndola, né? Agora,
a nível de exportação, os maiores consumidores que precisam do café por causa do frio, né? País muito frio aí, eu acredito que não vai reduzindo. Vão tomar o quê? Esse é café. Tirando os ingleses que bebem chá, né? Entendeu? E talvez em dólares, né? A gente tem que ver em dólares, né? Não vou lembrar de cabeça qual foi o teto máximo que já teve em dólares, né? Esse é o teto. Entendeu? Então, talvez em dólar não tá tão caro para quem tá consumindo. Né? Tem que perguntar ao consumidor lá fora que paga em dólar, né? Que para ele às vezes tá dentro do... Tanto é que a gente viu, né, essa questão do... Você viu dos cafés melhores ganhando espaço. Você vai lembrar que dos especiais, porque com o negócio da pandemia, como você falou da questão da juro alto nos países, né, Europa, Estados Unidos, que teve, né, que estava com 5% lá, eles reduziram, mudaram o consumo. A última vez que eu vi alguma abordagem, né, sobre essa questão, o preço do café na Europa, nos Estados Unidos, né, Japão, Coreia, subiu muito. O preço para o consumidor subiu muito. Mas subiu muito não pelo grão, subiu muito pelo serviço. Pelo custo de você manter o aluguel do seu estabelecimento, da sua cafeteria, né? Ou do armazém que você usa para poder guardar o seu café, não em função do grão. Tanto que o consumo doméstico aumentou. 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 Mais do que porque antes você comia um café em cafeteria, ele mudou o padrão de consumo. Vai tomar na cafeteria, toma café em casa. Hoje um café em Londres custa a base de R$50. Na rua, em qualquer cafeteria, não é cafeteria com garçom. Em qualquer cafeteria que você pega a xícara no balcão e assenta. Em Londres custa, na média, para nós aqui, R$50. Quer dizer, isso é quase inadmissível para nós brasileiros, né? 8 euros. É isso aí. Mais ou menos isso. Então não vai estar tão, talvez, caro. Aí a né? turma está fazendo em casa. É isso. Não é? Tanto na vez do produtor entender isso, né, e o produtor e o consumidor, a demanda para os cafés, né, sustentáveis, né, tá tão grande que praticamente as grandes tá praticamente hoje com 80% de consumindo cafés sustentáveis. Porque nessa questão, por causa do consumidor, né, o consumidor eles estão muito preocupados com o Brasil, né, acho que o Brasil a gente tem que, né, mostrar mais, a gente às vezes só mostra o ruim, nem mostrar mais o lado bom. O Brasil é o país que mais produz com sustentabilidade, preserva mais que todo mundo, né? E essa questão do desmatamento, né, e o consumidor europeu, ele preocupa muito com essa questão. Sim. Né, de desmatamento, essa questão de defensivo. Então a demanda que está por esses cafés, né, tanto é que, né, a Nestlé, Sara Lee, ela já falou, ó, até 2026 que é 100% dos cafés deles ser sustentáveis ou rastreados, né, justamente para dar essa proteção, né? E então assim, Bettino, tem um espaço gigante, não só para o Brasil, não só o café, né? A gente questão também das outras culturas, né? Hoje o Brasil é o único país que está fazendo talvez 3 safras por ano ou 2 safras e meia, né? Tira soja, põe milho, do milho ele faz um manejo aí põe um gado, vai fazer essa rotação, né? Tem uns lugares que alguns lugares está subindo, né? A questão de grãos, né? Sul de Minas que não plantava, hoje já planta muito trigo. Então tira. Agora, na hora que você fala aí dessa questão da busca do café sustentável, isso também eu vejo como uma tendência de aumentar o preço do café para aqueles produtores que produzem cafés sustentáveis. Ou você acha que o mercado vai pagar igual? Do jeito Porque a sustentabilidade, para eu fazer um café com sustentabilidade, existe um esforço, existe uma renúncia. Por exemplo, eu não estou desmatando, então eu estou renunciando à produção daquela área para poder mantê-la conservada, né? Eu estou preservando água, então na hora que você fala, né, que nós somos o maior produtor de água, né? Quer dizer, tem que haver uma compensação nisso aí para o produtor que trabalha sustentavelmente. Você concorda? Concordo. O grande desafio do Brasil ainda é mostrar isso, né? Mostrar para o mundo essa questão que a gente preserva, né?
uma discussão tão grande que eles, assim, que eles não conhecem de fato, né? Acho que a gente desmatou tudo, né? Então tá tendo um esforço muito grande para mostrar isso, né? Tanto é que Minas tem o selo verde para mostrar, mas assim, ainda passos lentos, né? Hoje ainda tem um diferencial, né? Um diferencial de mercado, estão pagando alguma coisa a mais, sim, mas estão falando que nos próximos anos, ó, vai ser uma questão, tem, você vende, você não tem, Você nem vem. você nem vende. A questão do desmatamento deu uma adiada, né? A questão do ano que vem da Europa. União Europeia, mas você fala assim, ó, você tem, né? Se você tiver outra questão, né, que eu leio muito, né? Se você tiver um passivo ambiental, tiver alguma coisa lá com restrição, tá proibido de vender, né? Pois é, aí o preço vai cair. Para aquele produtor que para o produtor, que não é sustentável. Vai pagar menos. É menos. Vai ter uma punição. A punição, nem é questão de pagar, é punição mesmo, entendeu? Né? Entendeu? Mas aí vamos, né, questão de mercado, né? Procura, né? Hoje a gente pode estar falando isso, pode ser também que essa demanda, né, cresça tanto, dá um problema climático, pô, se der uma guerra, Todo mundo para de tomar café, ué. entendeu? Mas guerra a gente não pode nem pensar, não, porque guerra aí não tem, né, o que fazer. É só uma questão de sobreviver, aí já está de bom tamanho, né? Vocês acham que nessa né, todas essas incertezas, né, a gente está falando do impacto e muitas vezes a tendência da gente é acreditar só no impacto do preço bom do café, né, que a gente acha que avaliamos, né, vários impactos positivos e negativos, né, nessa questão aí do preço do café. E vocês acham que o café, mesmo com todas essas incertezas do ponto de vista global, do ponto de vista de comercialização global, de flutuações de câmbio, flutuações de juros, continua sendo um bom investimento, continua sendo um bom negócio para o setor financeiro, para o produtor, né? Vocês veem como com boas perspectivas? Ô Mauro, eu acho que sempre foi e vai continuar sendo por um bom tempo, né? Eu não consigo ver o setor cafeeiro, né, de forma diferente, né? O café é um produto, né, que ele ganhou espaço, ele é um produto consolidado, né, no mundo inteiro, em algum momento chamado até de ouro negro, né? E o que está acontecendo, né, não é nada diferente do que a gente já viu, nós já vimos em vários outros momentos, acontece com várias outras commodities também. É um momento que precisa se tomar algumas cautelas, alguns cuidados, mas eu acredito sim, né, que a gente vai continuar tendo excelentes resultados, excelentes números com a nossa produção de café, o nosso café local, o nosso café regional, o nosso café brasileiro, né? É sempre muito bem visto, cada vez mais o produtor se especializando, né? Se adaptando às novas tecnologias, novas formas de se produzir. Você falou em sustentabilidade, né? Que é um conceito que está sendo implantado no mundo inteiro também, é exigido, né? Que o produtor ele tem uma produção de qualidade, né, mantendo as questões da sustentabilidade, principalmente no conceito ambiental, né? E o café é um produto que, nossa, né, o tanto de riqueza que gira em torno da produção do café, né, o tanto que é importante para o cenário nacional. E nós lá do Sicoob Credileste, o setor financeiro, né, a gente está inserido nesse meio, atuando de forma muito forte na sociedade, na comunidade, entre os cooperados, no sentido de levar ali a melhor orientação, as melhores oportunidades, as melhores possibilidades para a gestão, né, desse processo todo, desse ciclo todo, né, financeiro e produtivo. Então, Mauro, assim, falando em números, né, do café como fator de desenvolvimento econômico. O café, os números já falam por ele. Nós estamos numa região que tem um PIB aí beirando aí os 8 bilhões, né, por aí, nessa faixa por aí, onde o café representa 50%. A gente estava conversando aí em off, né, o café é 50% do PIB de Minas Gerais, que é um PIB gigantesco.
Então, quanto de dinheiro que o café não injeta na nossa região? Nem estou falando de empregos diretos, né? Porque diminuiu muito a questão de utilização de mão de obra na zona rural. Mas o tanto de empregos indiretos que se geram no município igual Caratinga, que não é industrializado, por exemplo. Nós não somos industrializados. Se a gente não tivesse aí a cultura agrícola, seria comércio comprando de comércio, que é uma coisa meio assim, que não dá muita liga para crescimento econômico. Mas por que a gente cresce economicamente? Por que está abrindo mais supermercados aí na região? Está abrindo indústrias procurando, abrindo condomínios? Exatamente porque o nosso agro é muito forte, né? E o nosso agro gera uma renda que vem para o município, as pessoas gastam aqui, essa renda é distribuída dentro do comércio. Hoje o maior setor que emprega na nossa cidade é o comércio. Mas de onde que vem o dinheiro do comércio? Tem que vir no setor primário, porque o comércio ali já é o setor terciário. Né? Então, assim, o setor primário nosso hoje é basicamente o café. Café. E aí vem outras culturas do agro ajudando a fomentar, mas o café é o carro-chefe. Então, o café, ele mesmo, ele responde essa pergunta, né, com os números dele. Não tem como desconsiderá-lo. E você, Geraldo, continua Então, como... achando que o café é um bom negócio? Você é suspeito, né? Suspeito de falar, né? Sou suspeito. Trabalho com café e... Desde sempre, mas assim, as pessoas me perguntam, né? Sempre, o que eu vou plantar para me ganhar dinheiro, né? Eu falei, se eu soubesse, né? Mas eu fico pensando, se tirar a cafeicultura, café da nossa região, o que daria para plantar? O que daria, né? Para gerar todo esse, nós estamos falando, esse quantidade de empregos, né? Direto, indireto, quantidade de serviço. E quebra-cabeça, assim, outro para pensar em fruticultura, né? Agricultura também, mas tem um detalhe, né? A gente precisa de mão de obra. E hoje, né? Você está falando de mão de obra, a gente está tendo uma série, duas concorrências muito fortíssimas de mão de obra, principalmente da cafeicultura, né? Que são as empreiteiras, né? Da CEMIG, que está com plano de expansão, né? Dessas linhas, melhoramento de redes. Aonde que está buscando essa mão de obra? A concessão da rodovia. É outro detalhe, né? A concessão da rodovia são as duas empresas que mais, fora a construção civil, né? Que também compete, né? Mas a gente, mas a construção civil, ela costuma dar uma mexida, né? Porque o cara trabalha na construção civil, né? Período que não está colhendo, e quando está colhendo ele larga a construção civil e vem pro café, né? Então não dá. Mas até uma discussão que está tendo com algumas propriedades, o que a gente pode fazer para a gente vai ter que competir com essas empresas, né? E eles estão vendo com um monte de coisa de melhoria, é o salário, tem um ticket de alimentação, é um plano de saúde, é um seguro ali. Então assim, e eles estão buscando essa mão de obra nossa, que é a mesma mão de obra que usa, né, para a CEMIG praticamente, que é, né, a concessão da rodovia, é a mesma nossa. Né? A gente anda na rodovia, na 116, vê aquele monte de gente roçando. Aí você pensa, nossa, lá em casa não tem ninguém para roçar. Tá tudo aqui. Né? Mas, assim, né? E eu acredito tanto na cafeicultura, que a nossa cafeicultura, né, Caratinga, ela tá em expansão. Né? Hoje está conversando com um viveirista, ele fez mais de 1 milhão de mudas. Ele não tem. Já vendeu tudo. Né? Brincando aí, 1 milhão de mudas, fazer uma conta rápida. Já foi aí, né, quase, vai dar mais de 200, quase 300 hectares de café, né, ou foi renovação ou foi área nova. Né, e acaba que o próprio preço de mercado estimula, né, ou estimula os produtores que já plantam café, ou novas pessoas que querem entrar no negócio. Que vai para entrar para o negócio, né. Então assim, tendo essa questão da atividade, então eu acredito, né, é claro, né, que a gente tem que, eu acho que temos que profissionalizar mais, né? Corrigir algumas coisas que a gente que tem errado. Mas, assim, eu sempre acreditei na cafeicultura, né? A cafeicultura, café foi a primeira commodity que o Brasil exportou, né? Já estamos com 200 anos de café nesse país. Exportou, né? Foi que ajudou a industrializar, né? E vem puxando nela, assim, às vezes vem puxando essa questão das regiões, né? Então, eu acredito, sim. Acredito. Ok, senhores. Agradeço a presença de vocês, viu?
Eu acho que ficou um tema muito legal de discutir, né? Porque saiu fora só daquela euforia de preço de café, né? Foi apontado aí uma série de outras visões, né, em torno aí desse preço do café, né? Desse momento, né, que todos nós estamos vivendo. Os sinais de alerta, de cautela que foram colocados, né, para o produtor pensar, né, conversar mais, se informar mais. Então agradeço muito, acho que foi uma conversa muito, muito plural e muito construtiva, né? Ao telespectador, o meu muito obrigado. Gostou do programa? Dê o like, inscreva-se, tá? E venha participar com a gente, né, desse universo que é o café. Tá? Então, até breve, até o próximo episódio.